Com muita frequência as pessoas me perguntam o que elas precisam fazer para melhorar a fotografia dela, para terem uma linguagem própria na fotografia. E eu não sei nem se eu tenho essa tal linguagem própria na fotografia. Eu acho que isso a gente chega lá através de experimentos, através, né, mais da vivência do ato de produzir a fotografia. E uma coisa que eu sempre digo, eu eu digo às pessoas, é essencial que vocês tenham capacidade de colocar aquilo que vocês estão produzindo dentro de contextos, dentro de contextualizar a experiência que vocês estão fotografando dentro de questões, ambientes, dentro de valores que a sociedade seja capaz de identificar naquele momento. E como é que você faz isso? Tendo cultura, você se informando. Então eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um livro que para mim ele é fundamental. Eu já li e reli esse livro várias vezes. É uma história com a qual eu me sinto muito íntimo dos personagens e que tem, para mim, uma das melhores metáforas daquilo que está acontecendo na sociedade hoje e como nós, fotojornalistas, podemos nos relacionar com isso, que é o livro Ensaio sobre a Cegueira, do autor português José Saramago, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. E já aviso, vão ter alguns spoilers aqui. Se você não leu o livro, ou também tem um filme magnífico, muito bem feito pelo Fernando Meirelles, se você ainda quer ler o livro ou ver o filme, aqui eu vou contar alguns spoilers, tá bom? Qual que é a história desse filme, né? Qual é a história desse livro? A história desse livro se passa em uma grande metrópole do mundo que não é identificada. Nenhum dos personagens, eles têm nome. Né? É o médico, a mulher do médico, o cachorro de lágrimas, enfim. Os personagens, eles não têm nome, eles têm apenas um título. E no mundo, né, nessa grande metrópole, que nós não sabemos qual as pessoas começam a ficar cegas, elas começam a ter uma cegueira. Elas, do nada, elas perdem a visão e começam a ver tudo branco. Né? E isso ninguém consegue explicar exatamente por quê. Por que essas pessoas começam a perder do nada a visão? Cada vez mais, né, essas pessoas que vão perdendo a capacidade de distinguir as formas, distinguir o mundo, elas são discriminadas e o Estado começa a colocá-las em um asilo, numa área isolada, num ambiente isolado. Nesse ambiente isolado, inicialmente as pessoas começam a discutir, olha, vamos aqui votar agora para quem é que vai lavar a louça, por exemplo, para quem é que vai buscar a comida, para quem é que vai limpar o banheiro. Porém, essas decisões democráticas, elas vêm representadas por uma pessoa ali dentro da história que não foi eleita a nada. Ela simplesmente começa a sugerir que as pessoas votem. E um grupo desses cegos que estava ali, eles se rebelam contra isso e eles começam a praticar o mal. Então eles, por exemplo, porque eles estão mais próximos da porta, eles falam, agora se vocês quiserem comer, vocês vão ter que nos trazer os teus pertences. Né? Ainda que esses pertences, eles na verdade não valham absolutamente nada, porque todos eles estão confinados ali no mesmo lugar e nenhum deles consegue ver o que está acontecendo ali. Até que um ponto de extrema crueldade, esses cegos, eles dizem, se vocês quiserem continuar comendo, vocês têm que nos trazer as suas mulheres para cá. Então, os cegos democráticos votam, né? Falam assim, quem é que voluntariamente entre as mulheres aceita ir até lá para ser violentada e assim nos poder trazer comida para que todos nós possamos comer. Então, as mulheres vão, elas se permitem ser violentadas, inclusive uma delas é violentada de forma tão brutal que ela acaba morrendo, perdendo a vida. Então, e a história vai se desenrolando assim, né? Uma questão questionando a democracia, questionando as relações humanas e tudo isso. Porém, se todos eles estavam cegos, como é que nós sabemos? Quem é que nos conta essa história? É aí que começa a ficar interessante. Porque essa história, ela nos vem contada pela mulher do médico, que é a única mulher, né, a única pessoa que nesse ambiente todo ainda conseguiu manter a capacidade de ver. Ela via. Enquanto todas as outras pessoas estavam cegas, ela conseguia enxergar. Só que ela, ainda que fosse a única pessoa que pudesse enxergar, o que ela decide fazer para ser aceita no mundo dos cegos? Ela se
finge de cega também. Ela finge ela atua com os outros cegos como se ela também estivesse cega. Inclusive ela própria se permitindo ser abusada sexualmente para poder garantir que os outros cegos também se alimentassem. Então ela vai, fingindo que estando cega, ela vai aceitando todas as coisas que vão acontecendo, ela vai se submetendo a todo o absurdo que aqueles cegos começam a praticar, por exemplo, a caminhar e dormir sobre as suas próprias fezes. Ela começa a se submeter a isso tudo. E eu tenho uma coisa muito interessante também nisso, que os cegos naquele momento, não é que eles estão necessariamente cegos, porque o que seria a cegueira? A cegueira seria a ausência de luz, a ausência de ver alguma coisa. Porém, os cegos, eles descrevem a cegueira deles como uma grande placa branca. Eles veem o branco, eles veem algo leitoso. Então, se nós formos pensar muito bem, na verdade, não é que os cegos eles não estavam vendo nada. Na verdade, me parece muito mais coerente afirmar que eles estavam, todos eles, vendo absolutamente a mesma coisa. E no momento que as pessoas começam a ver exatamente a mesma coisa, é a mesma coisa de que ninguém está vendo nada, né? Porque nós vemos, não temos mais com quem nos confrontar, não temos mais questões para resolver, não temos mais argumentos um para contradizer o outro, não temos que pensar no próximo passo. Então ali eles estavam, todos eles, simplesmente vendo o branco. E ela, a única pessoa que ainda mantinha a capacidade de visão, mas fingia não estar vendo, para poder ser aceita naquela comunidade de cegos, se nós formos pensar numa questão estatística, seria muito difícil imaginar que uma doença pudesse afetar 7 bilhões de pessoas no mundo, porém, só uma pessoa em todo o mundo fosse manter a capacidade de ver. E eu penso, quantas outras pessoas ali naquele lugar, assim como aquela mulher, poderiam também elas estar fingindo não ver? E assim como aquela mulher, fingindo não ver para poder ser aceita no mundo de cegos. Isso nós não sabemos se tinha ou não, porque a história nos vem contada apenas pela voz da mulher. Mas a possibilidade é muito grande, se nós fôssemos pensar no mundo real. A possibilidade de que as pessoas também, com medo de, assim, se todo mundo está agindo dessa forma, por que eu vou agir diferente? Por que eu vou fazer diferente? Eu vou fazer igual. Eu acho que o livro, o Ensaio sobre a Cegueira, ele é exatamente isso. E a palavra ensaio significa tentar, significa eu vou ver se consigo. Pelo menos na forma como nós brasileiros entendemos. Vamos fazer um teste para ver se funciona. Então, para mim, ali naquele momento, era a mulher ou a sociedade experimentando, tentando fazer um ensaio para ver se a cegueira, se ignorar os nossos problemas ou fingir que não estamos vendo os nossos problemas, pode ser uma solução para tudo aquilo que nós temos que resolver e sermos no mundo. E onde é que entra o fotojornalismo nisso? Como é que a gente chega no fotojornalismo nisso? A fotografia, ela é, antes de tudo, a arte de ver. A fotografia, ela não é só você, por exemplo, levantar a tua máquina fotográfica ou jogar a tua máquina fotográfica para algum lugar e esperar que ela ali, sozinha, comece a produzir imagens que tenham relevância, significância na nossa sociedade. O fotojornalismo, ele depende da tua intenção, ele depende da forma como você consegue não ver o mundo, mas a forma como você consegue entender o mundo. A fotografia é como você entende, como você sente o mundo. Apesar de toda a vulgaridade prática da fotografia, do ato de fotografar, que é só apertar um botão e pronto, acabou, e ali a coisa, mecanicamente se resolve, o anterior ao apertar o botão, ele é fundamental. E se nós estivermos também nos comportando como aqueles cegos, ignorando os problemas, tentando ver se, o fechar os olhos ou fingir que não temos opinião sobre nada, ou não sermos responsáveis por aquilo que vemos, seja também nossa responsabilidade de dizer, não, eu estou vendo isso. Isso não pode acontecer. Não aceito que isso aconteça. Então nós vamos estar tendo um mundo muito parecido com aquele do livro. Eu queria falar sobre isso. O fotojornalismo é isso, é o ensaio. Ao invés de ser um ensaio da cegueira, o fotojornalismo, a boa fotografia, é o ensaio do observar. É exatamente o contrário do que aconteceu naquele mundo, naquele lugar, com aquelas pessoas. Tá bem? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e deixa os seus comentários aqui, tá bom? Muito obrigado.